Boa noite, pessoal. Eu sou a Kênia Malves e estou aqui para mais uma live. E hoje nós teremos o nosso convidado, que é o Vanderlei Nunes, que ele vai falar para a gente sobre a importância de um bom projeto. Deixa eu ver se o Vanderlei já está por aqui. Só um minutinho. Calma aí que o Vanderlei tá por aqui. Eu falei Vanderlei Nunes, mas o nome dele é Vanderlei Martins. Só um minutinho. Vanderlei, você já tá por aqui? Olá, Kênia, tudo bem? Tô por aqui. Tudo jóia, eu tava tentando aqui acertar a luz, essas coisas. E eu falei o seu nome errado. Em vez de falar Vanderlei Martins, eu falei Vanderlei Nunes. Sou eu mesmo. Nossa, como é bom receber um convidado que eu conheço pessoalmente. Foi muito legal poder conhecer você lá na Formobile. Acho que a gente ainda está nessa efervescência da Formobile, né? De ver as pessoas, de ver o nosso setor pulsando, né? Isso foi muito, muito, muito legal. Eu fiquei muito feliz, assim, há muito tempo, né? Não encontrava as pessoas, não estava com as pessoas. Então foi um momento de muita felicidade para mim, muita felicidade mesmo. Vanderlei, queria fazer um acordo com você. Eu Vamos tô, lá. eu tô sem relógio aqui, eu só tô com o celular e a nossa live vai até às 19 horas. Você poderia você ficar encarregado de falar das horas? Tá bom. Vamos lá. Você tem relógio aí perto? Ah, eu vou ligar aqui o monitor do computador. Vamos ver. Tem aqui, ó. Tá aqui do lado. Deixa eu só dar o play. Aí, tô com o relógio aqui. Vamos lá, então. É, eu falei porque homem sempre tem relógio no pulso, né? A gente não tem mais o costume de ter relógio. Eu usava bastante, né? Mas aí acabava incomodando por causa que operando máquina, essas coisas, arranhava, bagunçava tudo. Então, aí eu acabei desistindo de usar. Legal. Bem, nós já temos aí 19 pessoas aqui ao vivo com a gente, né? Esperando para ouvir o que você tem a dizer, né? Sobre esse lugar da importância de um bom projeto, né? Eu sei que você tem uma caminhada aí já de 20 anos e você começou na marcenaria, como muitos que estão aqui presentes com a gente começaram ou estão começando, né? Então, eu acredito que você tem aí muito conteúdo para passar e também tem, assim, uma palavra de renovação para quem está na área, né? E também tem uma palavra de incentivo para quem está começando na área. Então, assim, eu queria deixar, assim, a palavra com você, porque a gente tem visto que esses 30 minutos, eles voam e a gente quer aproveitar muito, muito, muito o nosso convidado. Então, a partir de agora, Vanderlei, a palavra é com você. Tá bom, Kênia. Primeiro, eu quero agradecer de verdade. Realmente, a experiência que a gente teve lá na Formobile foi uma experiência única. Foi uma satisfação enorme conhecer você lá. E como retribuição, né, tá participando aqui dessa live, como você também dedicou seu tempo lá nas nossas entrevistas, no nosso stand, e deu a maior atenção. Meu agradecimento a você, Kênia, e ao Instituto Léo. Sobre essa caminhada de projetos, né? Vou contar um pouco de como que foi a minha. Eu iniciei como ajudante de montador, eu ficava montando as gavetinhas, montando porta, ficava ali e fui aprendendo, guarda essa palavra, aprendendo, tá, gente? Fui aprendendo, querendo aprender, e aí eu fiquei efetivamente como montador. Isso ainda no móveis convencional. Depois eu entrei para trabalhar em uma loja de móveis planejados. Isso já era 2002. Já era 2002. Eu comecei em 97, tá, gente? Para vocês começarem a fazer as contas aí e falar, o Vanderlei tá velho. Tá, né? No final, vamos ver quem descobre a idade aí. Comecei em 97
E aí, em 2002, eu entrei numa loja de imóveis. Beleza. Já que você começou em 97, você tinha quantos anos? 15 anos. Nossa, começou cedo mesmo. E aí, nessa loja de imóveis planejados, eu fui me especializando também na montagem, até que eu virei coordenador de montagem. Então, eu direcionava os serviços, eu que fazia a inspeção. Depois que o montador finalizava, eu ia lá verificava se estava tudo certo. Dava o checklist final, para a gente ter um índice de satisfação maior do cliente, né? Foi em 2012, e agora? Foi em 2012, eu decidi virar a chavinha um pouquinho. Eu queria ser projetista. E foi meu primeiro contato com software de projetos foi em 2012, quando eu iniciei o aprendizado autodidata também, né? Não tive um treinamento, não tive um curso. Fui pegando algumas dicas com colegas de trabalho e tal, mas com muita dificuldade. Até chegar ao ponto de eu gerenciar uma loja. E aí eu tive um período da minha vida que quem me acompanha nas redes sociais sabe, de 5 anos, onde eu passei por uma doença muito, muito grave e tal. E depois, no final de 2018 para 2019, eu me recuperei dessa doença e eu comecei a atuar efetivamente. Nesse período, eu como não podia sair para trabalhar, trabalhava muito em casa, eu acabei gravando cursos, eu dava muita aula remota, né? E depois, efetivamente, eu comecei a atender empresas, dando treinamento para lojas, tanto de projetos de vendas e também para marcenarias. De certa forma, foi essa a minha caminhada para a gente chegar até aqui. Nesse meio do caminho, a gente conheceu o Anderson Rios, né? Onde nós trabalhamos junto com o Humberto, da Hall Design. Atualmente, nós temos o projeto Afirma na Serra, que é justamente por identificar essas necessidades do setor, pegamos cada um, poxa, o Anderson faz isso, o Vanderlei faz isso, o Humberto faz isso, juntamos todas as ideias para oferecer esse conhecimento para o amigo marceneiro. Kênia, uma das grandes dificuldades que a gente entende, quando eu falar de projetos aqui, não é especificamente para marcenaria, tá? Porque eu atendo muitas lojas e eu percebo essa deficiência também nos projetistas de loja. Então nós temos... É só dar uma pausa aí no que você falou, nesse primeiro bloco aí, você se apresentando, né? E uma das coisas, assim, que foi bem legal aqui para mim, que bateu aqui, né? É a questão, assim, de que você teve uma dificuldade, que foi uma questão de doença, né? Uma questão de saúde, que é um momento, assim, que a gente se vê muito vulnerável, mas que você viu uma oportunidade de continuar investindo na sua carreira e deu uma virada, né? Foi um lugar, assim, que te deu esperança e que te deu uma nova, um upgrade, assim, na sua profissão, né? Então, assim, eu não queria passar batido isso, né? Uma vez que você trouxe aqui na nossa live, né? Que isso para mim, né? Aqui está sendo uma inspiração, né? Que muitas vezes a gente se vê diante de uma situação desafiadora, né? E como que a gente consegue perceber que nessa situação desafiadora tem oportunidade e oportunidade de crescimento. Então, assim, obrigado por partilhar isso com a gente, porque isso já pensei aqui e para mim isso é inspirador. Obrigado, Kênia. Realmente foi um processo de reinvenção. Eu me reinventei nesse período mesmo, né? Eu precisava buscar uma maneira de me recolocar no mercado de trabalho, entendendo que eu fiquei 5 anos afastado, né? E aí, voltando nessa situação de deficiências que a gente encontra, não é que o marceneiro ou o projetista de loja, ou o projetista até mesmo de marcenaria, não sabe projetar. Eu entendo que eles meio que acostumaram com aquele... eu jogo um armarinho aqui, monto alguma coisa, acostumaram com o padrão. Isso a gente entende como uma deficiência de desenvolvimento de projeto, tá? Porque aí tem outras questões técnicas também por trás disso. Então, acaba sendo o mesmo. Você que está acompanhando aqui, que tem uma empresa, seja loja ou marcenaria,
Quantas vezes você já recebeu um projeto na sua empresa que possivelmente o seu projetista fez um igualzinho? Tipo, não fez nada fora da caixinha. O cliente sai com uma planta, sai com uma medida para fazer um projeto e ele entrega nas lojas e ele não vê diferença. Na loja um, na marcenaria A, na marcenaria B, todo mundo seguiu, por exemplo, uma cozinha de apartamento. É o padrão. Sim. Basculante em cima da geladeira, duas portas, outra duas portas. É o padrão. Então a pessoa não procura se reinventar. O que vai fazer o cliente escolher você? Aí a gente vai entrar numa briga por preço. E aí tem uma frase que o Anderson diz bastante que é interessante, né? Na briga por preço, a parte ruim é quando você ganha. Que aí você tomou um prejuízo muito grande, né? Então, Você ficou né? Tirou o preço, tirou o preço, tirou o preço para entrar competitivo e aí você ganhou. Meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? O dinheiro não dá nem para comprar um móvel, a madeira para produzir um móvel dessa cliente. Então, procura você chamar a atenção do seu cliente no desenvolvimento do seu projeto. Tá? Aqui eu estou falando das questões visuais. O cliente olhar o seu projeto e falar, poxa, tá diferente da loja B, da marcenaria A. Realmente esse cara pensou um pouquinho, né? O cliente próprio entende que você não teve preguiça. Foi um copia e cola, de repente é um projeto que você já tinha de outro parecido e só deu uma ajustada lá, trocou algumas cores, colocou uma plantinha aqui, uma plantinha ali, só para apresentar. Então, mostre para o seu cliente que você realmente se trabalhou no projeto dele. É, colocou a cabeça para funcionar um pouquinho, quis fugir do mesmo, porque o mesmo, aí você entra naquela situação que eu te falei, você vai estar brigando por preço. Aí já não importa qual o seu produto, como que você monta, qual a estrutura da sua empresa. E, Vanderlei, qual é o segredinho, que deve ter um segredinho assim, para conseguir fazer esse projeto o mais personificado possível para a pessoa, assim? Quer dizer, devem ter vários segredinhos, mas a gente não vai ter tanto tempo assim, né? A galera depois te acompanha lá no Afiando a Serra, mas fala assim, pelo menos aquele segredinho assim que tipo, não pode faltar esse tempero. Tá. O maior diferencial, gente, o maior diferencial, por melhor projetista que você seja, eu atendo empresas que têm bons projetistas e não são tão bons vendedores, e eu atendo empresas também que têm bons vendedores que não sabem projetar. E a gente tem problema dos dois lados. De repente, a pessoa fez um projeto muito bonito, mas não sabe vender o projeto para o cliente, aí entra a dica, tá? Ele não sabe especificar o projeto. Por que o seu projeto está mais caro? O que está diferente no seu projeto? Olha, aqui eu utilizei as corrediças invisível. Por quê? Só porque você quis? Só porque fica mais bonito? Só porque é moderno? Não, é porque ela suporta mais peso, o deslize dela é mais leve. De repente o cliente escolheu um puxador cava. E tem uns puxadores cava que a cava é tão pequenininha, se você coloca uma corrediça telescópica com amortecedor, fica terrível de abrir, porque você tem que colocar muita força para ela desarmar o gatilho lá no final. Então uma corrediça invisível, ela vai dar mais fluidez na abertura da gaveta. E aí você vai falar sobre garantias, sobre, por exemplo, uma dobradiça. Você coloca uma dobradiça e vai especificar para o seu cliente por que essa dobradiça tem amortecedor e quantas aberturas ela vai ter. Olha, é uma dobradiça que vai te dar uma duração de pelo menos 5 anos. É porque, assim, a compra de um móvel é uma compra muito técnica, né? E a gente já tem que partir do princípio que o consumidor, ele não entende que é uma compra muito técnica, né? Então, assim, ele quer esse lugar mesmo, né? De ficar brigando por preço, porque ele acha que ele está comprando a mesma coisa em todos os lugares, né? Então, muito sentido para mim o que você traz, né? Do marceneiro explicar mesmo para o cliente o que está compondo aquele projeto e que não é apenas o desenho que a pessoa está vendo ali, né? Mas que realmente existe todo um desdobramento técnico, né? Naquele projeto que está sendo apresentado, né? E que por vezes o marceneiro fica não é tão claro, né? Com o cliente. E com isso, o cliente vai ter mais informação
para ele poder fazer uma comparação mais justa, né? E quanto quem trabalha em loja, sendo um pouquinho mais difícil, porque o marceneiro gosta de trabalhar cartelas abertas, de cores, gosta de trabalhar várias ferragens, mas a partir de um produto, vamos dizer, uma linha mais ou menos definida, você direciona para o seu projetista. Fala, ó, o produto que a gente tem mais saída é esse, esse, esse. Aí o que o projetista vai fazer? Você vai falar, tá querendo falar alguma coisa, Kenner? O Anderson Rios acabou de entrar aqui e falou assim que só tem gente bonita nessa live. Obrigada. Um abraço, Anderson, meu querido. A partir desse catálogo em mãos, tanto a marcenaria quanto a loja ou a revenda, ele vai ver, poxa, eu trabalho com o fornecedor de chapa tal. Eu vou entrar em contato com a revenda ou com o responsável da empresa, me manda a descrição técnica desse produto, né, a composição do miolo do MDF, a gramatura do BP. Pode ser coisa que o cliente nunca vai te perguntar, mas de repente você está atendendo um cliente mais técnico, como já aconteceu comigo, ele perguntou qual a temperatura que a cola era colada na borda, né? E aí a gente dá aquela dançada, inventa um número muito alto para ele ficar impressionado, né? Mas realmente eu fiquei rendido. Quando ele me perguntou isso, meu Deus, eu não faço ideia. E aí depois, sim, eu trabalhava numa loja, liguei lá no fabricante, falei, eu preciso de algumas informações sobre o produto de vocês. Composição disso, daquilo, tamanho. Aí eu já fui mais, né? Tamanho de galpão, maquinário, investimento no setor nesse ano, porque vai trazer segurança. Você vai falar que a empresa está investindo, o cliente já entende, pô, ela está investindo, está crescendo. Porque qual é o maior medo de quem vai fechar o projeto de móveis planejado? É fechar com a empresa, ela baixar a porta e não entregar os móveis. É o maior medo. Seja loja ou marcenaria, olha, nós estamos investindo, nem que seja em organização. Às vezes você não está investindo em maquinário nem nada. Olha, nós estamos investindo em organização, nós estamos gerenciando, colocando todos os nossos processos agora são gerenciáveis, desde o projeto até a produção, a gente tem o controle de tudo. Essas informações vão trazer mais segurança para o cliente, tá? Aí, quando a gente olha para o cenário atual, a gente falou isso bastante lá na feira, tá? Nós temos uma demanda de arquitetos que estão vindo para interiores, especificamente para móveis planejados. Sim. Tá? Então, olha, nós temos duas situações. Nós temos os arquitetos que sabem projetar muito bem, mas muitos deles não têm o conhecimento do marceneiro. Sim. Principalmente conhecimento técnico. Comenta aqui, gente, quem já pegou projeto de arquiteto especificado que era chapa de 20? Comenta aqui, eu já peguei a chapa de 20. Aí o arquiteto, de repente, ele não sabe disso, né? E aí, de repente, não buscou. Só que ele viu esse nicho e falou, poxa, tá crescendo, dá retorno para mim, vou investir ali. Então, ele consegue especificar outras coisas. A Aline já falou que ela já passou por essa situação. O Anderson Rios também. E tem mais gente falando assim, quase todos. O pessoal até... Então, aí agora você imagina o cenário, Kênia. Você pega esse arquiteto que tem esse conhecimento no desenvolvimento do projeto e ainda mais, ele sabe fazer a leitura da solução para o cliente. Né? Tem uma frase que a gente fala bastante nos nossos grupos, que desenho não é projeto. De repente você tem um desenho lindo, um render lindo, mas não é nada funcional. Um exemplo aqui, a minha cozinha. Fui eu que projetei a minha cozinha, eu que montei, eu que cortei, eu que montei tudo, e só que eu projetei ela para mim. Por causa que sou eu que utilizo a cozinha, tanto para cozinhar quanto para lavar a louça. Né? Então, se eu pegasse... né? Então, se eu pegasse esse meu projeto e levasse numa loja, a chance do projetista errar ia ser muito grande. Ele ia projetar para minha esposa. Se ele não fizesse o briefing correto, eu ia chegar lá, ia ter os armários baixinhos, negócio que não ia me atender. Então, ele quis vender os móveis e não uma solução. Tá? Então, com o arquiteto no interiores, ele já tem mais esse conhecimento. Ele sabe que ele tem que buscar a solução para o cliente. E ele consegue especificar algumas coisas
muito melhor. Por exemplo, quando é revestimento, ele sabe explicar do revestimento, por que que escolheu. Ah, é no banheiro, tem que ser antiderrapante. Olha, na cozinha também antiderrapante. Então ele sabe explicar. Olha, o pessoal da DD Ambiente, eles estão dizendo que já tiveram projetos que o cliente pediu cozinha sem gaveta. Sim, e aí, de repente, se ele não se atenta e vende isso, depois ele que está errado, porque o cliente vai chegar na cozinha dele e falar: cadê a gaveta? É o Daniel, D&D é o Daniel. Um amor de Olha, pessoa, simpaticíssimo. eu vou contar para você assim, quando eu fiz a cozinha da minha casa, os meus filhos tinham, eu tenho um casal de gêmeos e eles tinham 1 aninho. E o meu medo era deles fazerem as gavetas de escada e escalarem a cozinha toda, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz as gavetas são todas no balcão, assim, né? No beiral do balcão, para eu não correr o risco deles fazerem isso aqui em casa. Então, assim, deu certo, entendeu? Mas é exatamente isso. Mais do que vender o móvel, é a solução. Verificar, poxa, Kênia, você precisa de gavetas. E aí, se não parte de você, falar, ó, eu tenho umas crianças lá que tenho medo disso, daquilo. Né? Se não parte de você, de repente o vendedor não se atenta a isso. E aí você vai ter os problemas das crianças subindo nas gavetas. Então, essas solicitações têm que partir do projetista, né? Do projetista ou do marceneiro, seja quem for que estiver fazendo, a gente chama de briefing, né? Que seria meio que a entrevista com o cliente para colher as necessidades e fazer o projeto o mais assertivo possível. Legal você trazer aí essa palavra, o briefing, né? Que nos nossos cursos no Léo Social, quando a gente fala do briefing, a gente fala muito a questão da escuta, de fazer uma escuta ativa do cliente. Tipo, escuta o seu cliente, escuta as necessidades dele. Isso, assim, é primordial para você fazer um projeto valoroso e sair desse lugar do copia e cola, do copia e cola, do copia e cola, né? Então, é muito importante essa etapa aí do briefing, né? O Anderson tá falando aqui que a gente tem que se unir contra a tirania feminina, né? Só porque em casa eu cozinho, eu que lavo a louça, lavo a roupa, eu faço bastante serviço doméstico mesmo, né? Mas não estou reclamando aqui não, tá, gente? Se minha esposa estiver assistindo, amor, não estou reclamando não, tá? Faço com o maior prazer. Não, eu não estou percebendo que você reclamou. Inclusive, eu estou percebendo assim que você, quando projetou a sua cozinha, você projetou uma cozinha que adequasse, né, ao seu tamanho, à sua ergonometria, justamente para você conseguir ser inserido, né, em todas essas atividades na sua casa, na sua cozinha, de maneira prazerosa, que não te trouxesse aí algum dano físico, né? Que Sim, sim. talvez se a cozinha não fosse projetada. Olha, eu estou começando a desconfiar que os homens que não lavam louça em casa é porque as cozinhas não foram bem projetadas. Vanderlei, você mudou Culpa do projetista. Culpa do projetista. isso, mudou agora a minha visão de mundo. Você mudou. Eu vou falar, olha, é isso, gente. Então muda lá, faz uma cozinha nova que o seu companheiro vai passar a lavar louça. Aí não vai ter mais desculpa, né? É. E E dentro disso que a gente está falando, Kênia, sobre. Aí eu falei da arquitetura dentro da marcenaria, né? E aí você imagina o marceneiro com todo o conhecimento técnico que ele tem, ele conseguindo passar isso para o cliente. Sim. Né? Ele explicando sobre a estrutura do projeto, por que, que o móvel é montado assim. Ah, hoje, grande parte das marcenarias não tem um showroom para mostrar o produto, tal, tal. E eles entendem que é uma certa desvantagem com a loja, porque a loja tem aquela frente, tem aquela cozinha, o dormitório, tal, tal. Gente, monta um mockupzinho pequeno, porque aí você vai poder explicar para o seu cliente os dispositivos que você monta, a abertura, nem que seja pequenininho, né? A abertura, como é que funciona e passar essas especificações técnicas para ele, para o cliente. E hoje também, né, a gente tem esse recurso na mão, que é o celular, né? A gente usa ele para tanta coisa. Vai até uma loja da Léo, onde tem material, tal, tudo, filma,
pede ajuda para o vendedor, para ver o funcionamento, essas coisas, né? Então, assim, usa da tecnologia a favor, né? Sim, sim. Ainda falando de tecnologia, né? Conteúdo, quando eu falei no começo da live, né, sobre eu buscar conhecimento, buscar aprender, conteúdo, tem muito conteúdo na internet, tá? Tem muito conteúdo bom. Então, investe, ainda que não seja financeiramente, investe tempo, né? De certa forma, acaba sendo financeiramente, mas reserva ali 30, 40 minutos para você ler um PDF, assistir um vídeo. Por exemplo, nós temos vídeos da Léo Social e da própria Léo falando sobre ferragens, instalação de ferragem, como que instala isso, por que tem a corrediça oculta parcial e a extração total. De repente, muitos dos que estão aqui nem sabem por que que tem. Então, tem a questão de custo, por que que ela fica 5 centímetros mais para dentro? Porque ela tem uma resistência de peso menor, então aqueles 5 centímetros dá um balanço para ela suportar aquele peso. Então, o projetista que vai se destacar no cenário, o projetista que ele vai ter o valor de passe dele valorizado, é o projetista técnico. Né? Nós demos palestras, o Afiana Serra deu uma palestra na feira sobre o vendedor técnico. Tá? Uhum. Então, é a mesma história, o projetista técnico. É o cara que realmente sabe o que ele está jogando na tela. Não jogou bloquinho por bloquinho. Eu estou falando independente do software 3D que você utiliza, tá? Estou falando Sim. de questões de produto, de projeto, de atender a necessidade do cliente. Inclusive no Léo Social, nós temos curso, né, de projetos. E assim, os nossos professores que dão curso, eles são marceneiros, né? E eu já tive aluno, né? Já tive aluno arquiteto, já tive aluno design, e eu já tive o aluno arquiteto de chegar e falar assim: olha, eu estou vindo aqui, eu tenho conhecimento, mas eu estou vindo aqui para fazer o curso de projeto com vocês, porque eu não tenho esse conhecimento da marcenaria. E o professor é marceneiro, e o curso de vocês é totalmente dentro do universo da marcenaria. Então, assim, hoje, né, Vanderlei, a gente tem muitas oportunidades de formação, né? Então, assim, falar que não tem acesso, né, à informação, a gente não vai mais aceitar, né? Porque tem curso presencial, tem YouTube e tem sempre várias pessoas se empenhando, né? Vocês mesmos do Afiano a Serra estão aí nesse projeto novo, estão dando acesso para tanta gente, a tantas informações importantes e relevantes, né? E a gente aqui na caminhada dos nossos cursos presenciais, para aquelas pessoas que querem fazer, né? Então, assim, o marceneiro precisa mesmo, tipo, entender que estudar é um investimento importante para o futuro da profissão, né? Sim, antes de entrar na live aqui, dei uma passada nos grupos, aí tinha um rapaz lá que ele postou um puxador cava Y, e aí eu fiz um comentário, ele, não, quando eu uso quando o cliente quer baratear o projeto. Eu falei, aí eu mandei até uma mensagem de áudio, eu falei, ó, ou você está precificando errado o seu produto, ou você não está precificando. Porque não tem como um puxador que depende de uma usinagem na frente ser mais barato do que um puxador de topo. Você vê que aí a gente tem um problema de questão técnica. De repente, ele nem se ligou que aquilo demanda um processo dentro da empresa dele e o produto acaba sendo mais caro, realmente. Sim, talvez assim, também falta valorização, né, do trabalho dele, né? Porque quanto tempo leva para fazer essa usinagem, né? Sim, aí eu até falei para ele, ó, ou você está precificando errado ou não está nem precificando. Esse não é o seu produto mais barato. Sim, Então, né, talvez as pessoas nem se deram conta. Eu falei, ó, aí tem outras situações, porque a fita não vai ficar no mesmo sentido do veio da porta, tem outras questões que partem disso aí. é super trabalhoso, assim. Eu não sou marceneira, né? Mas há 8 anos dentro do Léo Social, dentro da Léo Madeiras, eu preciso ter um olhar um pouquinho clínico, né? Então, assim, eu olho, né, esses puxadores com usinagem e, assim, eu fico, nossa, como que é quase que uma obra de arte, né, no móvel.
Sim, sim. É um dos diferenciais que a marcenaria oferece. Mas ela tem que entender que isso tem um custo, né? Então tem que precificar aquilo ali. Então, Kenia, a gente está partindo aqui, ó. Você pediu para avisar quando desse às 19 horas, né? A gente está chegando aqui na. A minha esposa, Tamires, advogada, colocou aqui 19 horas, que ela falou que quer levar o nosso filho ainda hoje no McDonald's. Obrigada, Tamires, por ser o nosso reloginho aí. Ele já está liberado. Então, né, fazendo Viu Oi. como, viu como passou rápido? Quando o É papo muita coisa. Eu até brinco a gente brincou com o Anderson, né? Que ele sempre finalizava, ó, dava pra gente ficar aqui horas e horas, e realmente dava. Tem muito conteúdo que a gente pode estar passando, né? Numa outra oportunidade, claro que vai ser um prazer participar aqui com vocês de novo, Kênia. E fazendo um resumo, né, de tudo que a gente conversou aqui, o vendedor, o projetista tem que ser técnico. Ele tem que conhecer o produto e o produto precisa atender às necessidades do cliente. Não é ser um vendedor de caixote, vendedor de MDF. O projeto tem que ser um projeto pensado fora da caixinha, sai do mais do mesmo, entendeu? Porque dentro disso aí você vai estar disputando por preço. Faça um projeto diferente, especifique para o seu cliente que aquele projeto foi feito para atender às necessidades dele e entra com as questões técnicas que ele vai sentir mais segurança em você, vai facilitar o fechamento dessa venda. Joia. Vanderlei, muito, muito, muito obrigado. E eu quero agradecer aqui todas as pessoas que estiveram com a gente nesse tempo, que separaram aí esse tempinho da vida deles, né, para estarem conosco. E lembrar que nós temos toda a primeira quarta-feira do mês, a gente tem esse bate-papo aqui do Léo Social com algum convidado. Só esse mês que a gente está na segunda quarta-feira do mês, porque a gente estava todo mundo junto lá na Formobile, e a gente não queria passar o mês sem fazer a nossa live, né? Porque já tem gente que já marca lá na agenda para estar junto aqui com a gente. E eu, assim, eu fico ansiosíssima de encontrar com os convidados aqui, porque parece que eu estou na sala de casa com vocês, literalmente, né? Então, muito, muitíssimo obrigado. E estou aqui na torcida pelo projeto de vocês, pelo Afiano a Serra. E muito obrigado por você, Vanderlei, estar aqui com a gente. Agradecer novamente o Anderson Rios, que foi que fez toda essa conexão com a gente, né? Com você, com o Humberto. E eu sei que vocês vão estar aqui nos acompanhando, né? Com muito carinho sempre aí na nossa trajetória. E muito obrigado e um beijo aí no coração de todos vocês. Um bom descanso, uma excelente noite, pessoal. Obrigado por estarem com a Obrigado, gente. gente. Tchau. Tchau.